Abre aspas, ingratidão é o pior dos pecados, fecha aspas. Igor 3K, grande teólogo, atual comandante do Flow Podcast. Seria isso motivo para nossa reflexão? Vale a pena parar para pensar no que diz o Igor, que não é um teólogo, mas que talvez tenha dado uma dica, se não a respeito do pior dos pecados, certamente de um preocupante. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso basta que você se inscreva, se você gosta de Bíblia e Teologia, esse é o seu lugar. Todos os dias nós temos reflexões, às vezes mais do que uma, aqui no canal a respeito de Bíblia, de Teologia. A gente continua a nossa caminhada com a Bíblia 365, com reflexões diárias, e todos os dias eu faço essas reflexões a partir de um dos textos sugeridos pela Bíblia 365. As reflexões são minhas. A Bíblia 365 só te dá a sugestão para ler todos os dias e durante um ano você ser capaz de ler a Bíblia inteira. Se você se interessou, o link dela está aqui na descrição. O texto de hoje fala um pouco sobre essa questão da ingratidão. Está no livro de Números, no capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 4. Números 11, 4 diz assim: Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite e não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham o gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite como orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Assim disse Moisés, e assim podemos começar a nossa reflexão sobre ingratidão. E eu quero trazer à memória a passagem imediatamente após a queda da humanidade no Éden. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus procura por Adão, Deus ainda não diz que vai puni-lo. No começo é apenas uma busca. E uma pergunta: Adão, você comeu do fruto da árvore que eu proibi que você comesse? Do conhecimento do bem e do mal? E Adão responde da seguinte maneira: Foi a mulher que você me deu que me convenceu a fazer isso. Foi a mulher que você me deu. Ou seja, a culpa não é minha. A culpa é sua e dessa mulher. Em outras palavras, é isso que Adão disse. A gente já tratou desse texto aqui no canal, nas nossas séries de estudo devocional. E quando a gente olha para Adão falando isso, a vontade que dá é dizer: meteu essa, Adão? Sério mesmo? E aqui a gente vê o povo de Israel se deixando levar pelos estrangeiros e fazendo mais ou menos a mesma coisa. E Moisés fazendo mais ou menos a mesma coisa. Nós vemos como Adão reclama da mulher que foi dada a ele, o povo de Israel reclama do sustento, do alimento, da comida, do maná que foi dado ao povo de Israel. E Moisés, por sua vez, reclamando do próprio povo de Israel. De quem é a culpa do meu fracasso? Foi o povo que tu me deste.
Foi a mulher que você me deu. Por que foi a mulher que você me deu? Foi o povo que você me deu. Por que você me deu esse povo? Por um acaso eu pari esse pessoal para ter que carregar no colo como se carrega um bebê? Por acaso foi isso? Foi o alimento que você me deu. Por que eu estou me rebelando contra você, Deus? No meio desse deserto você me dá esse maná. Eu quero o peixe que eu recebia de graça no Egito. De graça? Não era no Egito que você trabalhava forçado? Não era no Egito que você era escravo? De graça? Não existe almoço grátis. Talvez os israelitas tivessem feito bom proveito de ler Milton Friedman, economista do século XX. Fato é que a gente percebe esse padrão de ingratidão que alcança Adão, alcança Israel, alcança o próprio Moisés. Alcança o próprio Moisés. E por que não alcançaria a mim e a você? E talvez essa seja a reflexão que eu e você devamos fazer hoje. Eu ia falar nessa manhã, mas talvez você esteja assistindo isso à tarde ou à noite. Então, essa talvez seja a reflexão que nós temos que fazer hoje. Quanto das nossas frustrações, dos nossos fracassos, dos nossos problemas, dos nossos desafios que parecem intransponíveis, das nossas dores, quanto disso nós temos colocado nas costas de Deus, de outras pessoas e de circunstâncias que nos circundam? Foi a faculdade que o Senhor me deu. Foi os pais que foram, né? Os pais que tu me deste. Foi a minha esposa que o Senhor me deu. Foi o trabalho no qual o Senhor me colocou. Foi a irmã e os irmãos que eu tenho. Foi a igreja no qual o Senhor me colocou. Quando a gente faz isso, sem perceber, na maior parte dos casos, nós transferimos toda a nossa responsabilidade não apenas para os nossos pais, ou para a nossa esposa, ou para o nosso trabalho, ou para a nossa faculdade. Nós transferimos a responsabilidade de tudo para o próprio Deus. A culpa de tudo, quando a gente faz isso, é de Deus. E talvez você esteja nessa situação, como eu, posso estar também. Foi a mãe que o Senhor me deu, foi o carro que o Senhor me deu, foi o ônibus que o Senhor me deu, porque não me deu o carro. Foi o trabalho no qual o Senhor me colocou. Foi a família que o Senhor me deu, foi a igreja que o Senhor me deu, foi o pastor que o Senhor me deu. E diante de tudo isso, eu só posso imaginar o autor da vida. Eu só posso imaginar o Deus Todo-Poderoso e aquele que diz a respeito de si próprio que ele é amor, olhando a gente dizer: foi tudo isso que o Senhor me deu. E ele dizendo: eu dei o meu filho. Eu dei o meu filho. Eu dei a mim mesmo. Eu dei tudo. E sim, quando a gente pensa que Deus poderia estar falando: eu dei o meu filho, seu ingrato, não volte a essa casa. Mas no lugar o que ele está dizendo é: eu dei o meu filho e eu dei a mim mesmo. E justamente por isso, mesmo que você diga essas coisas horríveis, a casa está de portas abertas. Arrependa-se e seja perdoado. É inevitável pensar que talvez o Igor tenha uma certa razão. Se ingratidão não é o pior dos pecados,
no mínimo, ingratidão é um pecado que deveria fazer a gente refletir a respeito de como a gente enxerga tudo. De como a gente tem enxergado de A a Z o que a gente tem vivido e como a gente interpreta aquilo que a gente vive. Reclamação, murmuração, e eu mesmo brinco muitas vezes, eu digo, mas reclamar é muito bom. A gente reclama porque de alguma maneira é gostoso. Quanto dessa murmuração e dessa reclamação é fruto de um coração ingrato que não consegue perceber que o próprio Deus está dizendo: eu dei a mim mesmo, eu dei o meu próprio filho. Eu dei o meu filho. Nessa altura do campeonato, eu e você só podemos ser convidados a parar, respirar, pensar e orar. Quanto Deus já nos deu, por pura graça, que mesmo que a gente fosse bonzinho, ainda assim nós não mereceríamos. Deus deu o Filho dele. Deus se entregou na cruz. Que Ele mesmo te abençoe e que isso leve você, como leva a mim, à reflexão. O recado que eu tinha para hoje era esse. Eu nem vou pedir nada além de dizer que vou ficando por aqui. E até a próxima.